Muito bem. Mais um vídeo. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Então, é nesse momento em que eu alerto a todos para que tomem cuidado com o que dizem e tomem cuidado com o que mostram, né? Então, mais um dia alegre. Então, vou continuar de onde eu parei. Estamos aqui, então, no dia 22 de fevereiro de 2021, 19 horas já foi, 19 horas e 13 minutos, 343º dia da quarentena, turma 1 CELT 2020.2, TEC 1 e Arídio, que sou eu. Então, um mosquitinho aqui, mosquito que não falta aqui, a janela aberta aqui. E então vamos lá. Na aula passada, eu mostrei a situação de uma pilha. Então, eu cheguei a desenhar uma pilha colocada numa tábua. Não lembro se eu desenhei isso, acho que sim. Está torta, vou bater um vento aqui. Ok. E nessa tábua eu coloquei um prego preso nessa tábua, dei um nome para um prego, dei um nome para o outro prego, prego A e prego B, peguei um fio, soldei aqui no positivo da pilha de 1,5 volt e soldei aqui no prego. Então, um fio de cobre ou de alumínio, um fio condutor de eletricidade, soldado daqui até aqui, outro fio soldado da traseira da pilha até aqui. E aí eu disse o seguinte: quando eu pegar um multímetro, vamos pegar um multímetro. Multímetro é esta maravilha que está aqui, ó, maravilha da tecnologia, R$20, R$20 com bateria. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. E você pega, eu pego uma pilha, vou tentar fazer um malabarismo aqui. Eu pego uma pilha e coloco um terminal num lado da pilha e um terminal do outro lado da pilha. Então, eu coloco assim, ó. Posso botar o dedo, não tem problema. Posso botar o dedo, porque a tensão de uma pilha é 1,5 volt só. Já decoraram que a tensão de uma pilha é 1,5 volt? Então, como é uma tensão muito baixa, eu posso botar o dedo. Você também pode se divertir assim, pegando dois pregos, enfiando nos dois buracos da tomada e botar o dedo nos dois pregos no buraco da tomada. Vai ser muito divertido, né? Lá são 127 volts, valor eficaz. 127 volts, aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando eu boto aqui na pilha, apareceu ali, deixa eu ver, 1,61 volts. Deixa eu virar aqui para... Olha aí, ó. Olha lá, 1,61 volts. 1,60, 1,61 volts. Está na escala de 20 volts. É muito. Vou botar na escala de 2 volts. Está escrito aqui, ó. Não vai dar para ver? Ou vai? 2.000 milivolts, 2.000 milésimos de volt, então dá 2 volts, é a escala de 2 volts. Então eu ponho aqui e ele mede até 2.000 milivolts. Então ele de 1.608 milésimos de volt, ou seja, 1,608 volt, né? É isso que está indicando aqui. 1.600 milivolts é 1,6 volts. Então, estou medindo aqui, se eu trocar as pontas de prova de posição na pilha,
ela indica a mesma coisa, tomara que indique a mesma coisa, senão eu vou passar vergonha aqui, indica a mesma coisa, só que bota um sinal negativo na frente, porque eu troquei a polaridade. Então, o vermelho e o preto do multímetro, que estão aqui, ó, ligados aqui está escrito, não vai dar para ver daí, eu acho? Não vai dar para ver. Está escrito volt, ohm e miliampere, é onde liga o vermelho, que é o positivo. E embaixo está escrito comum, COM, é o preto, que é o negativo. Então, você coloca o positivo no positivo da pilha, o negativo da pilha, e ela indica, o multímetro indica a tensão da pilha. Viu? Uma aula prática, né? Agora é só você transferir para cá. Imaginar que tem um prego aqui, outro prego aqui, e que você mediu encostando as pontas de prova, as pontas de teste, aqui, ó. Tá vendo a ponta de teste? Vem até aqui, ó. Então, aqui, vermelho e preto, positivo e negativo, eu encostei ali na pilha. Então, se eu puser, deixa eu largar a bichinha aqui, se eu puser aqui, ó, se eu puser aqui num prego e outro no prego, eu vou medir a tensão elétrica de A para B. É isso. Aí eu desligo o meu multímetro fantástico aqui, baratinho. Ali no centro da cidade, no camelódromo, você compra 3, cada um sai R$15. Agora aumentou, porque o dólar aumentou, então aumentou. Mas com bateria, hein? Com bateria. Então você pode juntar aí a turma, ir lá e comprar no atacado, comprar vários, sai baratinho, cada um passa a ter o seu multímetro, né? Muito bem, então, de A para B, quando eu quero expressar isso, eu escrevo assim, ó, tensão, eu não preciso escrever tensão elétrica, porque a gente está falando de eletricidade, existe tensão mecânica, física, né? Física mecânica. Uma corda, quando está esticada, tem uma tensão na corda, tem uma força. Exatamente isso. Aqui tem uma força. Só que a força da corda puxa o objeto, né? Mesmo que você não consiga arrastar o objeto, está puxando o objeto, está fazendo uma força, tensionando a corda. Lembra disso? Tensionando a corda. Uma corda tensionada, corda de violão, por exemplo, ela está esticada, tensionada, né? É essa a expressão. E aí transferiram essa ideia da corda tensionada, da tensão, da força mecânica, transferiram essa ideia, 200 e tantos anos atrás, para cá, para tensão, para uma força que puxa as cargas elétricas de um lado e puxa para o outro lado. Então, na época, há 200 anos atrás, eles convencionaram, como eles não sabiam o que passava por ali, disseram que eram cargas elétricas, porque eram cargas que provocavam o mesmo efeito do elétron, do âmbar, grego, né? Âmbar, elétron. Então, por eletrização por atrito, atraía as coisas. Então, havia um efeito ali, provocava centelhas, né? Quando pegavam um fio condutor de eletricidade, colocavam de um lado para o outro. E essa tensão elétrica, porque não é a tensão mecânica, física, né? É uma tensão de cargas elétricas, então a tensão elétrica, essa tensão é representada pela letra E maiúscula. Nesse caso é maiúscula. Vocês vão ver no futuro, tem uns casos que se representam com a tensão E minúscula, ou a tensão é representada pela letra E minúscula. Em livros de física, para não confundir a letra E com E de energia, eles usam a letra U maiúscula para designar a tensão. Mas a ideia continua a mesma. Então, se um dia você vir um livro de física tratando de eletricidade, eles vão falar U de A para B, em vez de E de A para B. Mas eu aqui vou colocar E de A para B, E de A em relação a B. Como o A está ligado no terminal positivo e o B está no negativo, então o maior potencial está no A. O mais 1,5 está no A. Então, se é de A para B, você diz que é mais, porque está ligado no maior potencial, mais 1,5 volt, né? E se você escrever ao contrário, tensão de B para A, o maior potencial está no A, então o B
está ligado no menor potencial, então de B para A você escreve que tem menos 1,5 volt. Isso é o básico, né? O basicão. Você já sabe disso? Beleza. Então, se eu desenhar a partir de agora, em vez de ficar desenhando pilha toda hora, se eu puser o símbolo da pilha, que é esse aqui, ó, isso aqui é o símbolo de uma fonte de tensão simples, elementar. Um traço maior, um traço menor e 2 fios de ligação. Eu também posso colocar uma bolinha aqui assim, outra bolinha aqui, que são os terminais de conexão. Então, aqui são os terminais. Terminais de conexão. Conexão. Muito bem. Então, esse daqui é um terminal de conexão, esse aqui é outro terminal de conexão. Para eu descrever nessa simbologia o que aconteceu aqui, o que eu faço? O prego A, é o ponto de conexão A, está ligado no positivo da pilha. Então, o ponto A é esse aqui. E o ponto B é o que está ligado no negativo, então o ponto B é esse aqui. Pronto. E ao lado da pilha, já decorou que o traço maior é o positivo, o traço menor é o negativo. Para facilitar, eu botei na mesma posição. Mas não precisa. Presta atenção nisso. Não precisa estar na mesma posição. Eu posso desenhar assim, ó. Por exemplo, A e B. É a mesma representação disso aqui. Eu também posso desenhar assim, ó. O positivo está no A, o negativo está do B. Isso aqui é a representação elétrica disso que está montado aqui. O diagrama elétrico não precisa estar na mesma posição da montagem do circuito, né? Eu vou fazer até para exagerar, vou fazer um outro aqui. Vou botar um positivo aqui, um negativo aqui, vou botar um traço para cá, um traço para cá, e vou dizer que aqui tem o A, aqui tem o B. Para exagerar mais ainda, só para sujar mais o quadro, eu vou fazer assim, ó. Assim, assim, aqui está o A, aqui está o B. Pronto. Essas são representações do mesmo circuito, da mesma montagem, né? Então, você nunca deve se prender ao fato de que a posição dos componentes no esquema traduz a posição dos componentes numa placa de circuito impresso, por exemplo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Quando você está começando a aprender, você até faz isso, né? Vocês vão ver nas primeiras aulas de circuito impresso ou aulas de montagem, né? Quer dizer, vocês não vão ter aula de montagem, infelizmente, por causa da quarentena. Mas o professor de laboratório, os professores de laboratório de montagem, eles vão mostrar para vocês isso, né? E vão até estimular que vocês comprem algumas coisas e façam alguma coisa em casa, né? Cuidado para não tacar fogo em nada. Então, nas primeiras montagens, primeiros desenhos, a gente até segue o esquema, né? Quando a gente está aprendendo, segue o esquema e coloca os componentes na mesma posição. Então, se eu fosse fazer um aqui, o que é mais parecido com esse aqui é esse daqui, ó. Então, eu vou até apagar aqui em volta. O que é mais parecido com a montagem? O diagrama que está mais parecido é esse aqui, tá vendo? É o que lembra mais a montagem, né? Mas não obrigatório, não é obrigatório que seja dessa forma. Muito bem. Então, para concluir essa lembrança da aula passada, vamos fazer aqui tensão do ponto A para o ponto B. Eu acabei errando aqui. Eu boto o diagrama primeiro, ponto A, uma pilha, ponto B, e ao lado dela eu escrevo 1,5 volt, para que você saiba qual é a tensão dela. Os exercícios que eu vou colocar aqui, todos serão com 1,5 volt. Quando não for, eu escrevo outra coisa, né? 12 volts, 9 volts, 6 volts, o que for, né? Mas, em princípio, uma célula simples ali solta, porque eu estou usando aqui 1,5 volt, uma pilha simples, né? Então, 1,5 volt. Qual é a tensão do ponto A em relação ao ponto B? Então, você parte do ponto A e vai caminhando até chegar no ponto B, né?
que você encontra no caminho? Mais 1,5 volt. Então, mais 1,5 volt. Agora, faça ao contrário, né? Parta do ponto B, vamos colocar aqui tensão de B em relação ao ponto A. Então, vou partir de B e vou chegar até o A. Então, vou chegar até o A. Pronto, cheguei no A. Quando eu saio do B e venho até o A, o que eu encontro? Menos 1,5 volt. Então, é isso. Tensão de A para B mais 1,5. Tensão de B para A menos 1,5 volt. Não esqueça de colocar a unidade de medida, V maiúsculo. Está mal desenhado aqui. Quem faz mal feito faz 2 vezes. Pronto, V maiúsculo, né? Então, aqui está escrito 1,5 volt. 1,5 volt. Nós, no Brasil, usamos vírgula. Nos Estados Unidos, eles usam ponto. Então, é por isso que quando eu ponho aqui, ó, ele bota ali 0 ponto, porque isso aqui é norte-americano, não é chinês. Mas segue o padrão britânico, né? Então, é por isso que está usando o ponto. Lá, o ponto é designação de fracionário, né? E a vírgula é designação de milhares, né? Milhar, milhão, bilhão. Então, 1,000, falei certo? 1,000, 3 zeros. 1,000, 3 zeros. Significa 1000. Então, lá a vírgula é o separador do milhar, do milhão, do bilhão, né? E o ponto é separador da parte fracionária. E nós somos ao contrário. Mas tudo bem. Vamos em frente. Aqui, um outro exemplo, que eu dei na aula passada também. Eu coloquei 2 pilhas do ponto A para o ponto B, cada uma de 1,5 volt, 1,5 volt. Então, você parte assim, se eu pedir para você de A para B, aí você parte do A e vai em direção ao B, até chegar no B. O que você encontra daqui para lá? Mais 1,5. Mais 1,5 volt. Não são bananas, nem laranjas, nem abacaxi. Prosseguindo, o que você encontra na próxima célula? Mais 1,5 volt. Mais 1,5. Qual é o total? Mais 3 volts de A para B. Então, tensão de A para B, mais 3 volts. Ok? Na prova, tem um problema idêntico a esse. Então, se você sabe fazer aqui, já tirou 10. Já está com 10. Vai ser no meio de março a prova. Lá pelo meio de março. Vou ver a data ainda. Vou publicar uns vídeos de exercício para as questões da prova, né? E tem matéria junto com o vídeo, será assíncrono, né? Então, eu vou gravar o vídeo e vou botar no ar, né? Como estamos? Ok? Somos 5. Muito bem. Então, mais um. Na verdade, mais 2 para a gente encerrar. Mais um aqui. Então, um ponto A, uma pilha, outra pilha, outra pilha. E o ponto B. O que aconteceu agora? 1,5, 1,5, 1,5. Quando você vai daqui para lá, você encontra, então, tensão de A para B. Quando você vai daqui para lá, você encontra mais 1,5 volt, mais 1,5 volt, mais 1,5 volt. Pronto. Total, mais 4,5 volt, 4,5 volt. Fácil, muito fácil. Todo mundo tira 10 na minha prova. Então, você já sabe isso? Maravilha. Vamos botar um mais difícil agora. Eu vou deixar esse, tensão de A para B, e aqui embaixo eu vou colocar um outro, só para te confundir. Ponto A, vou colocar uma pilha virada para cá, uma pilha virada para o mesmo lado, para cá, e outra ao contrário. E o ponto B. Olha o que acontece.
mais 1,5. Então, tensão de A para B. Eu estou pedindo de A para B, né? Eu quero de A para B. Mais 1,5 volt, mais 1,5 volt, menos 1,5 volt. Então, repara que as forças estão se opondo, né? E uma força negativa está cancelando uma força positiva. Muito bem. Então, aqui dá zero e a tensão de A para B fica sendo a mesma coisa que tivesse só uma pilha de 1,5 volt. Então, se você ligar uma lâmpadazinha de 1,5 volt de A para B, não vai queimar a lâmpada, ela vai acender como se existisse apenas uma pilha, né? A corrente elétrica vai passar, como tem duas para cá, elas vão forçar energia de contra essa daqui, porque aqui são duas contra uma, né? Então, os 3 volts daqui vão tentar pôr cargas elétricas nessa terceira pilha no sentido contrário, como se estivessem tentando carregar ela. Vai acontecer isso, quimicamente vai acontecer isso. As pilhas não são recarregáveis, elas têm uma reação química que, quando a reação química gasta o material delas, elas param de funcionar, né? Então, depois de um tempo que a reação química usou todo o material da pilha, a tensão vai caindo, a quantidade de energia que ela é capaz de fornecer vai diminuindo, e aí você diz que a pilha está descarregada. Não está descarregada coisa nenhuma, porque ela apenas tem menos material para manter aquela força elétrica, manter aquele potencial elétrico, e aí os equipamentos eletrônicos geralmente param de funcionar quando a pilha chega a 1,2 volts, mais ou menos. A maioria dos equipamentos eletrônicos que usam pilhas, eles param de funcionar com 1,2 volts, exceto o controle remoto, né? O controle remoto, quando a pilha está ficando fraca, você aperta o botão com mais força, né? E aí você usa, sabe, você esgota, é como se você estivesse espremendo a pilha lá dentro, quando você aperta o botão, né? E aí ela dá mais um suspirozinho e o LED do infravermelho do controle remoto pisca mais um pouquinho e o televisor obedece, né? Você fica lá pressionando o botão até que o televisor funcione e você já sabe que a pilha já era, né? Você tinha que trocar, mas esqueceu, né? Então, é isso aqui. 2 pilhas para cá e uma para lá, então 2 com 3 volts e uma cancelando, resultado 1,5 volt. Então, se você ligar uma lâmpada daqui para cá, de A para B, a lâmpada verá uma tensão elétrica, uma força, tirando carga elétrica do positivo e botando para o negativo, sentido convencional. É o sentido que a gente está adotando, que foi convencionado há 200 anos atrás. Tudo bem que não é a realidade, mas a realidade descobriu-se por volta de 1938, 34, 38, descobriu-se que, na verdade, as cargas elétricas negativas estavam na parte externa do átomo. Então, não era lógico, não fazia sentido dizer que as cargas positivas é que circulavam de um átomo para o outro, porque já que as cargas positivas não estavam dentro do núcleo, né? Então não fazia muito sentido. Quando você bate com muita força num átomo, né? E você consegue arrancar as cargas que estão lá no núcleo dele, é possível, mas geralmente aparece um cogumelo gigante, né? Uma luz muito forte, e evapora tudo que está perto dele, né? É uma explosão atômica, né? Então é isso. Se você um dia conseguir em casa fazer assim, pegar um alfinete, né? Um alfinete atômico, e espetar um átomo, e lá no núcleo arrancar um próton de lá de dentro, ou um nêutron, né? Os teus vizinhos vão ficar sabendo, né? Muito bem. E a NASA também. Então, isso foi na aula passada. Aqui, então, eu paro. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem abrir o microfone e perguntar à vontade. Então, a aula passada já foi. Eu agora vou mudar de assunto. Eu vou passar para o nosso próximo tema, que é mais bonitinho.
Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que não está. Mas eu tenho aqui um negócio para mostrar para vocês. Provavelmente vocês já conhecem. Aqui é todo mundo expert em eletrônica. Vocês já fazem eletrônica, curso de eletrônica há muito tempo. Então aqui todo mundo é bom em eletrônica. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aguardem com paciência. Se não tiver paciência, aguardem sem paciência. Achei. Achei já montado. Que maravilha. Muito bem. Olha isso aqui, ó. Olha que maravilha. Isso aqui é um LED. Dá para ver bem? Deixa eu botar aqui na frente da... Tá, saiu de foco. Olha lá. Isso é um LED. Isso aqui é um LED verde. E tem 2 terminais. Aqui. Um dos terminais, deixa eu botar aqui o fundo branco. Um dos terminais é um pouquinho maior. É o positivo. Estou falando besteira, mas para facilitar o entendimento. Então, tem os 2 terminais, vou botar com fundo branco aqui. O terminal maior é o positivo, o terminal menor é o negativo. Está errado, eu estou falando errado de propósito. O terminal maior é o positivo, é o anodo dele. É onde vem a corrente elétrica do positivo para o negativo. É aqui que você liga o positivo da fonte. E no terminal menor é onde você liga o negativo da fonte. Mas não pode ligar direto. Percebeu o meu olho arregalado? Não pode ligar direto. Sempre, exceto quando você usa algum circuito eletrônico para controlar a corrente, sempre você colocará um resistor, deixa eu sair da frente, você colocará o resistor ligado em um dos terminais, em série E, formando um circuito série E com o LED. Pode ser no positivo, aqui no negativo, o catodo, ou pode ser aqui no positivo, que é o anodo. Não se preocupe que eu vou desenhar isso no quadro já já. Estou mostrando, mas já vou botar ali no quadro. E um resistor, que não dá para ver o código daí, mas ele é amarelo, violeta e marrom. Amarelo, violeta e marrom. Amarelo é 4, violeta é 7, marrom 1. Então, 4, 7 e 1, 0. 470 ohms. Então, aqui tem um resistor de 470 ohms e um LED verde. E aí, eu vou fazer essa maravilha aqui, ó. Quem sabe, faz ao vivo. Quem não sabe também. Faz tudo errado. Então, deixa eu pegar aqui. Muitos alunos fazem isso aqui, ó. Pegam aqui, ó, o terminal maior, deixa eu botar aqui para ficar visível. Terminal maior é o positivo. Então, chega aqui no positivo da bateria e liga aqui. Não pode, não pode, não pode. Quer dizer, pode. Você pode fazer o que você quiser. Sofra as consequências. Você pode fazer, inclusive, igual aquele rapaz que xingou todo mundo no vídeo, depois vai para a cadeia. Mas olha só, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu ficar de lado para vocês verem. Então, aqui está o resistor, aqui está o LED. Eu vou escolher o terminal maior, que é o positivo, que é o anodo, e vou enrolar ele aqui, ó. Sou um gatilheiro, professor enrolão, olha só. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Deixa eu botar de longe. Olha aqui, ó. Olha que maravilha. Olha que montagem espetacular. Aí eu vou pegar aqui, como esse é o terminal positivo, passa pelo resistor, vem para o positivo da fonte. Aqui é o anodo. Aqui é o catodo do LED. Depois eu vou mostrar
ele tem um cortezinho aqui no plástico, ele é todo redondinho. Não dá para ver aí, não, mas eu vou desenhar. Ah, até dá para ver ali, ó. Tá meio chapado do lado de cá. Ele é todo redondinho, exceto de um lado. Ele é desbastado, tem um chanfro, é chanfrado. Esse chanfro aqui é no catodo dele, que é o negativo que vai para a fonte. Então, eu vou colocar aqui, ó, o positivo da pilha, essa torrezinha, esse repolhozinho aqui, ó, eu estou com fome, é um repolho. É o negativo, eu vou colocar aqui e não vai acontecer nada. Ah, acendeu! Olha só. Deixa eu virar de frente para vocês verem melhor. Olha lá como é que está aceso forte. Chegou a mudar lá o contraste da tela. Tá vendo? Parece branco, né? Mas é porque satura ali a câmera do celular, mas dá para ver que é verde, né? Olhando de frente aqui, eu estou vendo verde. Um verde vagabundo, mas é um verde. Não é um verde bonito, assim. Então, aqui está a montagem. Olha só que espetáculo. Olha lá, montagem fantástica. Então, essa pode ser... Deixa eu botar aqui com a camisa. Aqui, ó. Essa pode ser a primeira montagem de vocês. Tá vendo? Tu vai no camelô, compra uma bateria de 9 volts, Cascadura, Meia ou centro da cidade. São os 3 locais onde tem lojas de eletrônica, né? Ah, Campo Grande, não posso esquecer Campo Grande, né? Tem vários alunos morando em Campo Grande, é mais fácil, de repente, comprar em Campo Grande, com essa pandemia, essa quarentena, né? Então, você arranja uma bateria, vai na loja eletrônica, compra um resistorzinho aqui de 470 ohms, 470 ohms, um LED verde, vermelho, amarelo, azul, branco. Azul e branco tem diferença para o vermelho, verde e amarelo. Não é só a cor, não, a tensão também. Mas eu vou explicar isso. Na aula de hoje, vou explicar isso tudo, rapidinho, tranquilo. Então, eu ligo aqui e o LED acende. Quase que eu passei vergonha se esse LED tivesse queimado, hein? Então, está aqui, 470 ohms e a bateria. Então, eu vou colocar isso aqui no quadro para vocês compreenderem. Primeiro, eu vou colocar o diagrama da montagem. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui está a torrezinha do positivo da bateria de 9 volts. E aqui está o repolhozinho. Aqui está o repolhozinho. E ali atrás está a caixa da bateria. Deixa eu olhar ali. Ficou meio gordinha, mas eu sou gordo também, então tá bom. Então, aqui é uma bateria de 9 volts. Esse terminal daqui é o positivo, esse terminal daqui é o negativo. E aí o que eu fiz, né? Eu vou tentar desenhar de forma que você veja alguns detalhes, né? Então, aqui, por exemplo, é a parte de trás do LED, né? Aqui, assim, ele tem um chanfro. Então, aqui, ó, ele tem ficou mal feito, que ele tem um chanfro, porque ele é assim, ó. Vou terminar aqui, pronto. Tá vendo? Então, ele é assim, e aqui está o LED. Você está vendo o LED por trás. No lado que tem o chanfro, sai um terminal que você liga aqui, que é o catodo. K maiúsculo. Catodo. O catodo é que vai no negativo. Então, o catodo vai no negativo da fonte. O anodo, A, eu botei no resistor, podia trocar, podia botar o resistor do lado de cá, tanto faz. Eles têm que estar em série. Eu enrosquei aqui, botei num resistor
e liguei aqui. E o resistor, olha aqui, ó, amarelo, violeta, marrom e ouro. Tá vendo as 4 cores ali, ó? Não tá vendo? Pô, tu é daltônico? Então, amarelo, 4, violeta é 7, marrom é 1. Então, aqui como terceiro, a primeira cor, a segunda cor e a terceira cor. E a quarta cor, ouro, que é 5%. Vou botar aqui embaixo. Mais menos 5% de erro máximo. A gente chama de tolerância. É o erro máximo tolerável, né? Mais o ouro, mais ou menos 5%. Então, aqui é um número de zeros, né? Então, é 4, 7, 0, OM. OM. Então, está o ômega ali embaixo, ficou mal feito. E faz mal feito, faz 2 vezes. Agora sim, está bonitinho. 470 ohms. As cores que você está vendo ali. Está vendo? Amarelo, violeta, marrom e ouro. Essa piada já foi, não serve mais. E aí, o que acontece quando você faz isso? As cargas elétricas saem do positivo atraídas pelo negativo e, detalhe, elas não saem daqui e tem aqui um resistor, vamos caminhar por aqui. E tem um LED, vamos caminhar por aqui. Faltou botar aqui, ó, uma seta aqui, ó. Eu vou botar a seta aqui para representar o diodo, o anodo e o catodo, e aqui do lado eu ponho 2 setinhas assim, para dizer que ele é emissor de luz, né? Então, é o anodo e o catodo, nessa posição, tá vendo? Onde tem o chanfro, vamos descrever aqui, chanfro. Chanfro. Para quem nunca ouviu essa expressão, chanfro e chanfrado, para quem nunca ouviu essa expressão, isso daqui é uma expressão usada em mecânica, né? Não é em eletrônica, mas mecânica. Toda vez que tem alguma coisa desbastada, cortada, uma superfície arredondada, por exemplo, em que levou um desbaste, né? Você diz que foi feito um chanfro, chanfrado. É assim mesmo, chanfro, chanfrado. Muito bem. Então, esse chanfro, esse corte, né? Vou botar aqui entre parênteses, corte, é ele quem identifica o catodo. Porque, imagina, digamos que você ponha esse LED numa placa de circuito impresso. Aí, quando você bota na furação da placa de circuito impresso, você corta o excesso dos terminais, do outro lado, na parte de baixo, onde você vai soldar, né? E aí o LED fica encostado na placa, fica perto da placa, e aí você olha, os terminais agora têm o mesmo tamanho, você cortou os terminais. Então, você não sabe mais quem é o anodo, quem é o catodo. O terminal maior era o anodo, era o que ia para o positivo da fonte. O terminal menor era o catodo, que ia para o negativo da fonte, através do resistor. Um ou outro, tanto faz. Aliás, tem que explicar isso. Por que tanto faz botar o resistor de um lado ou do outro, né? Então, agora que você cortou, a única forma de identificar, olhando para o LED, é ver o chanfro. O chanfro está no lado do catodo, é o lado que vai para o negativo da fonte. Eu falei do resistor, tanto faz colocar de um lado para o outro, porque é o que eu estava dizendo. Quando você liga isso aqui, aí você imagina assim, as cargas elétricas positivas saem daqui, vão caminhando e tem um resistor. Aqui tem uma dificuldade para passar corrente elétrica. Então, vamos diminuir a intensidade aqui, a quantidade de cargas elétricas circulando por segundo. Vamos passar pelo LED, aí o LED acende, aí chega no negativo. Não funciona assim. Isso aspas, instantâneo, né? Porque não saem cargas positivas daqui e vão caminhando pelo fio. As cargas já estão no fio, né? Todo o material condutor de eletricidade, o resistor ele é semicondutor, é feito de grafite ou uma película
metálica com uma resistência alta. O LED é semicondutor, o fio de cobre é condutor. Tem umas pequenas diferenças aí com respeito à temperatura, o comportamento deles para a corrente elétrica. Mas todos eles têm cargas elétricas soltas, livres, na temperatura ambiente. O ambiente que nós vivemos é um ambiente agradável. Vamos lá, um ambiente agradável. 25 graus é um ambiente agradável. 27 já está meio calor. Mas 25 graus, 23 graus, né? É um ambiente agradável para o nosso corpo. A gente se sente bem, né? Os condutores, os materiais condutores de eletricidade, cobre, alumínio, ouro, prata, zinco, chumbo, estanho, né? O estanho e o chumbo que estão na solda, usa-se na solda, eles são condutores de eletricidade na temperatura ambiente, porque na temperatura ambiente, o próprio calor do ambiente já deu energia para os elétrons da última camada dos átomos, energia suficiente para que eles transportem cargas elétricas de um átomo para outro. E aí você diz que ele é condutor de eletricidade por isso. Então, as cargas elétricas estão no fio, você não vê, né? Ninguém fotografou um elétron até hoje passando no fio, dando teloguinho para a máquina fotográfica. Ninguém fotografou até hoje. Não existe isso, né? O elétron é pequeno demais. O átomo é pequeno demais para ser fotografado. Até um cientista puseram aí há alguns anos uma foto do átomo. Vou desenhar aqui a foto do átomo. Presta atenção, hein? Muito importante isso, hein? Tá vendo o átomo? É esse morrinho aqui, ó. Foi o que eles fotografaram. Para quem já leu O Pequeno Príncipe, isso aqui lembra a cobra que engoliu um elefante, né? É um morrinho. Então, esse morrinho aqui foi o átomo fotografado. Então, ninguém fotografou um elétron até hoje, né, passando no fio. Até porque os elétrons não passam pelo fio. A gente usa muito essa expressão como se os elétrons fossem bolinhas que vão passando de um átomo para outro pelo fio. Aí usa esse exemplo assim, a corrente elétrica é como se fosse água passando numa mangueira. Então, quando tem resistência, é como se você apertasse a mangueira, então passa menos água, com menor intensidade ali. A analogia está boa para compreensão, mas não corresponde à realidade, né? Porque os elétrons não caminham de um átomo para o outro. Eles até andam, mas não é isso. A energia, que é energia? Voodoo. Ninguém sabe o que é energia. Então, tudo que você não sabe o que é, você diz que é uma força, uma energia. Pronto, você passa a ser um sábio, né, na hora que você diz isso. E então, a energia elétrica, que é aquela força de atração do positivo pelo negativo, né? Essa energia elétrica, essa força elétrica, ela, para passar de um átomo para o outro, ela transfere entre os elétrons, né? O elétron ganha energia, ele vem para uma órbita mais externa, ele volta, ele transfere essa energia para outro, e a energia vai caminhando pelo condutor, entre os átomos do condutor. Só dá certo nos átomos do condutor. Se você pegar um pedaço de plástico, ali tem átomos, mas ele não conduz eletricidade com a mesma facilidade que um fio de cobre conduz, por exemplo. Você, num pedaço de plástico, você até pode aplicar uma alta tensão e você rompe o que se chama de constante dielétrica, que forma um dielétrico, fica carga positiva e negativa aqui. Você vai aumentando a força de atração, a quantidade de carga elétrica, a força de atração de uma para outra, aumentando, chega a um ponto que, pum, ela atravessa o material e aí você diz que ela rompeu a constante dielétrica, rompeu o isolamento do material. No cobre não tem esse problema, porque na temperatura ambiente ele já tem elétrons com energia suficiente para conduzir fácil a corrente elétrica de um lado para o outro, né? Fácil não, mais ou menos, tanto que tem resistência, existe uma certa dificuldade. Ele gasta energia quando transfere energia de um átomo para outro, dependendo do átomo, ele gasta mais energia e essa energia é transformada em calor.
Então, quando as cargas elétricas passam de um átomo para o outro, no alumínio, por exemplo, ele gasta mais energia para fazer isso, e aí ele joga essa energia em volta para o próprio condutor e você sente o fio aquecer, né? Um fio de cobre, com a mesma intensidade de corrente, já não aquece tanto, porque a resistência à passagem da corrente elétrica dele é menor. É mais fácil passar corrente elétrica nele. Vamos voltar para cá. Depois a gente discute resistividade. Então, aqui, o catodo, o anodo, o LED já acendeu, está uma maravilha, mas e daí? Você sabe o que está acontecendo aqui? Então, para ter uma compreensão melhor, o primeiro passo é você fazer uma representação elétrica disso que está montado aqui. Porque senão seria muito chato, já pensou? Ficar desenhando essa parafernália toda vez que você quiser expressar o circuito, né? Então, eu vou desenhar aqui, tentar manter a mesma configuração, né, para ficar fácil transferir de uma imagem para outra. Não precisa, foi o que eu disse na outra parte, né? Não precisa ser correspondente fisicamente uma coisa com a outra. Basta que as conexões sejam as mesmas, né? Então, representar uma bateria de 9 volts. Pronto, está aqui representada uma bateria de 9 volts. Em vez de botar uma célula, eu boto duas. Não tem fio ligando entre uma e outra, que é só para representar a associação. Embaixo dela eu escrevo 9 volts. Pronto, está representada a bateria de 9 volts. No positivo dela, tem um resistor de 470 ohms. Depois vai para um LED e o LED, para representar que ele é emissor de luz, LED, diodo, emissor de luz. Diodo emissor de luz. Diodo emissor de luz. Diodo emissor de luz. É o contrário, né? Porque está em inglês. Muito bem. Então, aqui está o LED, é a representação dele. A seta maior é o catodo, perdão, é o anodo. Então, a seta maior é o anodo. A plaquinha aqui é o catodo, né? K. Observe que o positivo da fonte está aqui. O positivo da fonte está aqui, o negativo está aqui, então, no sentido convencional de circulação de corrente elétrica, as cargas vão do positivo para o negativo. Observe que o sentido da corrente convencional, foi convencionada, está na mesma direção, no mesmo sentido da seta do diodo. Então, o diodo está polarizado diretamente. Vamos a isso. Aqui, polarizado diretamente. Então, quando eu pego uma fonte, ligo aqui, vou botar um resistor aqui para limitar a corrente, senão queima o diodo. Pronto. Então, está polarizado diretamente. Como é que eu sei? Porque aqui está o positivo, a corrente sai do positivo e vai para o negativo. Se o sentido da corrente está concordando com a seta do diodo, ok, está polarizado diretamente e o LED acende. Ou um diodo, se for um diodo comum, ele conduz. Vocês vão ver isso lá com Said, com André, né? Se eu puser ao contrário, vou inverter a bateria. Não, vou inverter a bateria, não. Manter a bateria na mesma posição, vou inverter o diodo. Aqui, seta ao contrário, liguei aqui, a corrente iria para lá. Como a seta está ao contrário, não passa corrente. Então, aqui está polarizado inversamente. Inversamente. Polarização inversa, ele não conduz. Polarização direta, ele conduz. Polarização direta, o LED acende. Polarização inversa, o LED não acende. Muito bem. E agora, o que interessa isso? Agora é que vem a parte eletrônica, ou elétrica, se você preferir.
tanto faz. Muito bem. Já fixou a imagem. Então, agora eu vou apagar. Uma pena, né? Está tão bonitinho. Muito bem. Muito bem. Apaguei, quadro limpo. Vamos lá. Aqui tem uma bateria de 9 volts. Aqui tem um resistor. Vou insistir, tanto faz, colocar o resistor no fio que vem do positivo ou no que vem do negativo, tanto faz. Para o circuito, a dificuldade é a mesma. Para o conjunto, a dificuldade é a mesma. Então, tanto faz onde ele está, contanto que esteja no caminho. Esse diodo está polarizado diretamente? Vamos lá. O positivo é aqui, a corrente faria esse trajeto. Ok, está polarizado diretamente. Esse diodo aqui é um LED. Então, é um LED, não preciso escrever LED do lado dele, porque o mundo já sabe que quando tem duas setas saindo, é um LED. Quando tem duas setas entrando, é um fotodiodo. Opa! LED. LED. Fotodiodo. O fotodiodo, ele só conduz corrente elétrica num sentido, como LED, como um diodo comum, mas ele só conduz quando ele recebe luz. A luz aumenta a quantidade de portadores na junção do material do diodo, e isso faz com que ele aumente a condução. Então, vários alarmes luminosos são feitos assim. Você põe um LED de um lado, um fototransistor do outro, e manda a luz de um para o outro. Se alguma coisa passar no meio e obstruir a luz, toca um alarme, por exemplo. Existe também o LDR, que é o diodo, o resistor dependente de luz, LDR, que é um símbolo de um resistor com duas setinhas assim, significa que ele varia a resistência dele de acordo com a quantidade de luz. Também é usado para fazer alarme, né? Mas hoje em dia todo mundo usa fotodiodo. Eles são rápidos, obedecem rapidamente. O LDR, mais ou menos, para a maioria das aplicações não tem problema, né? Mas vamos voltar aqui. Então, aqui tem um resistor de 470 ohms, aqui tem um LED que eu vou chamar a atenção para algumas coisas. Um LED, quando passa a corrente por ele, ele acende. E quando ele acende, aparece uma tensão. Quando passa a corrente por ele, aparece uma tensão de anodo para cátodo dele. Anodo para cátodo. O VAK, tensão de anodo para cátodo. Por que eu não estou usando EAK? Porque está errado. Todo mundo usa VAK errado. É errado usar V para representar tensão. V é para representar volt. Está errado falar voltagem. Está errado falar amperagem. Está errado, pior ainda, falar wattagem, que é o watt, não é watt, né? Então, depois eu vou encher o saco de vocês com essas coisas, né? Então, numa outra aula, eu vou encher o saco de vocês com isso, até que vocês parem de falar voltagem, amperagem, wattagem, né? Parem de falar watt e passem a falar watt, né? Cada vez que alguém fala watt, o James Watt dá uma volta na tumba de raiva lá na Inglaterra. Nem sei se era de Londres, mas é na Inglaterra, entendeu? É James Watt, é o inventor da máquina a vapor. O nome dele é James Watt.
Vá lá assistir o Manual do Mundo. Assistam o Manual do Mundo, Iberê Tenório. Procura lá na internet, quem não conhece. Todo mundo conhece o Manual do Mundo, né? Todo mundo sabe o que é o Manual do Mundo. Todo mundo sabe quem é Iberê Tenório. Tem um vídeo que ele fez dedicado ao uso do multímetro. Então, durante o uso do multímetro, ele fala da voltagem, fala da amperagem, tudo errado, né? É tensão, corrente. E quando ele fala da potência, ele fala do quantidade de watts. Watts? Aí ele está lá, watt, porque watt para lá, watt para cá, até que ele diz que o volt é em homenagem a Alessandro Volta, que o ampere, acho que é Andrea Ampere, Antonia Ampere, a corrente, medida de corrente, e que o watt é em homenagem a James Watt. Ora, convenhamos, né? Se ele fala o nome do cara correto, por que fala unidade de medida errada? E não é alemão, não. Antes que alguém diga, não tem nada a ver com alemão, não, porque ele era britânico. Né? Muito bem. Então, já fiz o meu show aqui de reclamação. Então, 9 volts, tarará. Quando você tem corrente passando pelo LED, na maioria das vezes, a gente coloca assim, I do LED, 10 miliamperes. É uma corrente comum de se usar 5 miliamperes, 10 miliamperes. A corrente máxima, o I do LED máximo, geralmente é 20 miliamperes. 20 miliamperes. Você não deve passar de 20 miliamperes. Até existem LEDs que trabalham com correntes mais altas que isso, mas é uma coisa excepcional. Os LEDs que tem por aí, todos eles são de corrente máxima de 20 miliamperes. Alguns LEDs infravermelho, você não enxerga a luz deles, para controle remoto, alguns deles têm corrente de circulação máxima, corrente direta, de polarização direta, de 100 miliamperes, né? Porque ele trabalha com pulsos de corrente alta, então até pode, mas a maioria dos LEDs é de 20 miliamperes máximo, e a gente usa 5, 10. Então vou colocar aqui um valor que normalmente todo mundo usa, que é 10 miliamperes, e para 10 miliamperes, a tensão volt aqui, né? Tá errado, mas todo mundo usa, eu não posso mudar agora. Então aqui a tensão de anodo para cátodo, quando o LED deixa eu botar na ordem, vermelho, âmbar, laranja, amarelo, verde. Para LEDs vermelho, âmbar, laranja, amarelo e verde, você pode usar aproximadamente 2 volts de tensão de anodo para cátodo. Então, quando a corrente passa por ele, ele tem uma diferença de potencial de 2 volts. Não é exatamente, não. Então, isso aqui começa em 1,6 volts com o LED vermelho e vai a 2,1 volt no LED verde, né? E aqui do lado eu vou colocar as exceções. O azul 3,5 volt e o branco 4,5 volts a 10 miliamperes. Varia de fabricante para fabricante um pouquinho, mas é mais ou menos isso. Então, o LED que eu estou usando aqui é um LED vermelho, porque eu quis. Eu vou botar um verde, igual o que eu botei aqui agora. Vocês viram funcionando. Então, o LED verde. Então, eu vou dizer que quando está passando corrente por ele, a tensão sobre ele é aproximadamente 2 volts. Então, nós vamos usar isso sempre. 2 volts, 3,5 para o azul, 4,5 para o branco, né? Sempre que for necessário, eu digo para vocês, né? Não vou exigir que vocês decorem, mas aproveita e decora, né? Muito bem. E agora, o que eu faço com isso? Apago. Decorou? Decorou?
vermelho, âmbar, eu esqueci de falar, o âmbar. O âmbar é uma cor justamente do âmbar, que é uma resina, né? É o elétron grego, é o âmbar. É uma resina, ela é uma seiva de planta, de uma árvore. Quando tem uma ferida na casca da árvore, sai a seiva por ali, ela cristaliza, fica parecendo um acrílico, com um tom laranja, amarelo, laranja, um tom intermediário entre o amarelo e o vermelho, né? Então está próximo do laranja e está próximo do vermelho, próximo do amarelo, é o âmbar, né? É um tonzinho assim, bonito, uma cor bonita, né? E até o verde. Então eu vou apagar, já a informação já está dada, então eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar isso aqui também. Então o verde é aproximadamente 2 volts. Então significa o seguinte, daqui para cá, ó, tem mais menos 9 volts. É a força eletromotriz. Se vocês nunca ouviram falar disso, está aqui, ó. Força. Antigamente era separado, tinha um hífen. Hoje em dia a gente escreve junto. Força eletromotriz. O que significa isso? Motriz é movimento. Elétron é de carga elétrica, por causa do elétron. Então, força que dá movimento aos elétrons. É essa energia, tudo que você não sabe o que é, se chama de energia. Energia que tem armazenada aqui, faz com que cargas elétricas circulem no sentido convencional do positivo para o negativo. Quando passa pelo LED, o LED acende. Quando passa a corrente por ele, aparece de um lado para o outro dele uma diferença de potencial de 2 volts. Como o positivo está desse lado, então, essa diferença de potencial, ela tem o maior potencial aqui, o menor aqui. Quando passa a corrente no resistor, também aparece aqui uma diferença de potencial, maior potencial aqui, menor aqui, e aqui todas elas são forças eletromotrizes, né? Perdão, essa aqui é uma força eletromotriz. Há uma diferença de potencial, então você pode chamar de força eletromotriz, você pode dizer que é uma DDP, uma diferença de potencial, então DDP, então você pode dizer que é uma diferença de potencial, potencial elétrico, né? Toda vez que tem uma diferença de potencial, aqui, por exemplo, tem uma diferença de potencial de 9 volts. Qual a corrente que está circulando aqui agora? Nenhuma. A corrente que está circulando aqui agora é zero. A tensão, a força de atração do positivo e negativo é de 9 volts. Mas a corrente, a intensidade de corrente é zero. Não há corrente circulando porque não tem um caminho para as cargas elétricas passarem. Então, existe o potencial elétrico, mas a intensidade de corrente elétrica é zero. Muito bem. Diferença de potencial. Tem uma diferença de potencial da pilha, que é uma força que dá movimento a elétrons. Aí, quando passa a corrente elétrica, também aparece uma diferença de potencial no resistor, mas não é uma força eletromotriz. Ao contrário, ela foi provocada por esta força eletromotriz. Aqui tem energia acumulada que, quando você fecha o circuito, as cargas elétricas circulam provocadas pela reação química dentro da bateria. Então, ela é uma fonte de força eletromotriz, que tem uma diferença de potencial. Provoca uma diferença de potencial, provoca outra DDP aqui também, que não é uma força eletromotriz. Não é uma força eletromotriz, mas tem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, o maior potencial está aqui, o menor está aqui. Como é que eu sei? Porque esse lado está virado para o positivo e esse está virado para o negativo. Aqui tem outra, esse lado para o positivo e esse para o negativo. Se aqui tem 9,
E aqui tem uma queda de tensão, queda de potencial de tensão. Qual é a queda de tensão que sobra para o resistor? Se tem 9 na fonte e perdeu 2 aqui, sobram 7 para cá. Pronto, fechou. Isso aqui é parte da lei de Kirchhoff. A fonte de força eletromotriz é igual às quedas de tensão. Então, essa tensão e essa tensão, se você somar, observa aqui, positivo, mais 9 volts. Se você somar aqui, mais 2, mais 7, mais 9 daqui, mais 9 daqui. Essa aqui está igual a essa. É claro, ela é uma consequência dessa. Muito bem. Então, agora vem a última parte. Olha bem para isso. Eu vou apagar. Já está acabando. Então, o que eu tenho? Tenho um resistor de 470 ohms com uma DDP de 7 volts e depois vem um LED. Tem uma corrente passando aqui. Isso aqui é lei de Ohm, a intensidade de corrente elétrica, o resistor e a tensão elétrica. E a lei de Ohm você tira aqui a intensidade de corrente elétrica, é a tensão dividido pela resistência. Então, se você pegar aqui, puser 7 volts dividido por 470 ohms, isso vai dar a intensidade de corrente elétrica. Vamos descobrir quanto dá? Deixa eu fazer a conta aqui. Ali por meio, multiplicado por 2, dá uns 14, vai dar uns 15 miliamperes, provavelmente. Vou fazer a conta aqui. Então, eu tenho 7 volts dividido por 470 ohms, deu 0,0489. 0,01489 ampere. Olha lá. Então, eu pego isso aqui, 0,01489, boto um ponto aqui na terceira casa. Então, isso aqui é ampere. Se eu andar com a vírgula para lá, aqui assim, vai dar 14,89 milésimos de ampere. Pronto. Aproximadamente 15 milésimos de ampere, 15 miliampere. Isso aí é aplicação direta da lei de Ohm. Então, acabei de descobrir que no resistor vai passar uma corrente de 15 miliampere. Se no resistor passa uma corrente de 15 miliampere, e no caminho do resistor indo para a bateria, se vem aqui 15 miliampere, é porque por aqui também passam 15 miliampere. Então, a corrente que está fazendo o LED acender é de 15 miliampere também. O caminho é um só, a corrente é a mesma. Pronto? Muito bem. Então, agora é a hora da gente encerrar, mas eu vou deixar esse quadro e vou deixar um problema. Antes da gente se despedir, vou fazer um problema parecido. Então, você olhando para esse aqui, você já tem condições de descobrir qual é a corrente que passa pelo LED se eu te der
outros circuitos. Então, por exemplo, se eu te der um circuito assim, ó, não vou mais desenhar bateria e resistor e LED, vou simbolizar, fazer com símbolos. Aqui está um LED. O LED que eu vou botar aqui é vermelho. Se é um LED vermelho, a tensão dele é aproximadamente 2 volts, com 10 mA. Aproximado, tá bom, quebra o galho. O resistor que eu vou botar aqui é de 1 kΩ. A bateria aqui é de 9 volts. Calcule a corrente que passa pelo LED e considere aproximadamente, vamos fazer uma aproximação, considere 2 volts aqui. E aí descubra qual é a corrente que passa pelo resistor e depois descubra qual é a corrente que passa pelo LED. Já vou dar a resposta. Mesma coisa, mesmo raciocínio, só que agora, em vez de pegar uma bateria de 9 volts, vou pegar uma bateria de carro, 12 volts. Aí você vai pensar assim, poxa, uma bateriazinha dessa aqui pequenininha, acendeu um LED, passou ali uma corrente de 15 mA, tá tranquilo. Mas se eu pegar uma bateria de automóvel, que é desse tamanho, com 12 volts, vai queimar o LED. Não. É para isso que tem um resistor. O resistor vai determinar qual é a corrente que vai passar pelo LED. E se a corrente no LED não exceder os 20 mA, o LED está de boa. Então vamos lá, 12 volts, resistor, LED, mesma coisa. 1K, 1 kΩ, LED vermelho. Vamos trabalhar também com aproximadamente 2 volts. Vamos fazer um valor aqui, cálculo aproximado, né? 2 volts. Então, o que vai acontecer aqui? Ah, faltou aqui, né? O símbolo está errado. É um LED, então tem que ter as duas setinhas, né? O que vai acontecer aqui? 9 volts, perde 2, sobram 7. 7 volts dividido por 1 kΩ vai dar 7 mA. 12 volts, perdeu 2, sobram 10. 10 volts dividido por 1 kΩ vai dar 10 mA. Pronto, acabei de fazer. A corrente desse vai ser 7 mA e a corrente nesse aqui vai ser 10 mA. Claro que esse LED aqui vai acender com um brilho mais forte do que esse. Pouquinha coisa, né? E de 7 para 10, quase 50% a mais de corrente. Então, mas não é linear. Quando você aplica corrente num LED, faz isso aqui, ó, tem uma curva nele aqui. Aqui é a corrente no LED. Vamos botar direitinho aqui. A corrente no anodo do LED, que é a mesma do catodo, vai do anodo para o catodo. E aqui a tensão, a voltagem, olha, infeliz voltagem entre anodo e catodo, e o ponto de 2 volts é aproximadamente aqui, ó. Aqui assim. Então é meio para lá, meio para cá, é 1,9, é 2,2 volt, sabe? Então, quando a corrente sobe um pouquinho, a tensão também é um pouquinho mais alta, então a corrente não aumenta tanto assim. Quando a corrente desce, também não desce muito, então também não diminui tanto assim. Mas varia o brilho, varia, a ponto de você poder, inclusive, botar a tua voz, botar um circuito eletrônico aqui, que a corrente varia de acordo com a tua voz, aí você bota um LED aqui, transmitindo a tua voz com a luz modulada pela tua voz, e aqui um fotodiodo ou um fototransistor joga no amplificador. Então você fala aqui, a luz vem pelo espaço, bate no fototransistor ou no fotodiodo e gera o áudio, gera o sinal elétrico correspondente à tua voz. Então você pode botar longe um feixe de luz laser, por exemplo, aquele laserzinho de brincar que vende no camelô, né? Você pode botar a tua voz nele e transmitir para longe. Lá do outro lado você bota um fototransistor, um LED, um fotodiodo, e o laser aqui, você faz a corrente no LED do laser, um diodo emissor de luz. Diferente, mas é um emissor de diodo de luz.
Você faz o brilho dele variar de acordo com a tua voz, do outro lado, você pega, recebe isso e bota no amplificador e dá para ouvir a tua voz do outro lado, né? Faz uma transmissão por luz, né? Muito bem. Então, se vocês não tiverem nada para perguntar agora, talvez a pergunta seja, quando é que termina? Que hora é o lanche? Né? Então, eu agradeço a vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, se manifeste. Caso contrário, eu vou encerrar. E até o próximo vídeo, até segunda-feira que vem, ou em edição extraordinária, né? Se vocês ouvirem aquela musiquinha, já sabe, né, que eu estou entrando em edição extraordinária. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? É hora de dar tchau? Tá bom. Pois não, entrou mais alguém? Não, somos só 5 hoje. Muito bem. Então, Adenira, Adalberto, Francisco e Raquel. Tá bom. Muito obrigado, então, a vocês 4 pela audiência. Encontro vocês, então, segunda-feira que vem. Eu já estou começando a preparar a prova para o mês que vem. Antes da prova, né, no mês que vem, eu vou lançar um vídeo, vou fazer um vídeo colocando a prova para vocês, né, apresentando a prova para vocês. Eu vou dar os detalhes na época certa. Vocês vão fazer a prova numa folha de caderno, 1, 2 folhas de caderno, quantas vocês precisarem. Geralmente 2 dá. E vão fotografar e vão mandar para o meu e-mail oficial, né? Mas isso, na hora certa, eu vou insistir nesse procedimento, vou lembrar vocês como proceder. E antes disso, eu vou lançar um vídeo para cada questão. Então, mesmo que nós não tenhamos tempo de ver nas segundas-feiras, né, toda a matéria da prova, eu vou dar aula com o exercício junto. São coisas simples, nada misterioso, né? E vamos tirando dúvidas, ok? Muito bem. Então, agradeço muito a presença de vocês. Uma boa noite, bom fim de noite, né? São 8h30. Boa semana para vocês também. Espero que corra tudo bem. Muito obrigado. Okay? Boa noite aí, boa semana para o senhor também. Boa noite aí. Boa semana aí, bom início. Ok. Obrigado. Vou parar a gravação e vou desconectar em seguida.